E aí, pessoal do Universo Antares, bem-vindos de volta à nossa playlist, onde eu analiso todas as histórias que o H.P. Lovecraft escreveu. E no nosso especial, no nosso vídeo de hoje, nós vamos analisar uma história que o Lovecraft revisou, tá? Mas também é uma daquelas narrativas colaborativas do autor. Na verdade, esse conto tem autoria de C.M. Do autor, né? C.M. Eddy Jr. e do H.P. Lovecraft. Então, os dois escreveram em coautoria, mas o Lovecraft ficou mais responsável pela parte da revisão. Esse conto foi escrito, acredita-se que ele tenha sido escrito em 1924 e ele foi publicado na edição de abril de 1925 na revista Weird Tales. E esse conto tem o título de Surdo, Mudo e Cego, alguma coisa assim. Eu acho que esse que é o título correto. Mas vamos lá, né? Qual que é a história do conto? Bom, a gente aqui está acompanhando uma espécie de cidadezinha do interior. Um doutor chamado Dr. Morehouse, ele vai até a casa de um renomado escritor e poeta com o nome de Richard Blake. Porém, esse poeta já é velho, ele já participou da guerra, ele já está surdo, mudo, deaf, dumb and blind, né? Surdo, mudo e cego, ou seja, ele já está completamente dependente de outras pessoas, né? Na verdade, ele está dependente de Dobbs, que é tipo um enfermeiro que cuida dele, mas ele é completamente consciente, né? Ele não ficou gaga, pelo contrário, ele continua escrevendo muito bem, por sinal. Porém, eles receberam a notícia de que ele provavelmente tinha morrido, depois de que umas pessoas viram alguém saindo de lá, correndo, e aí eles foram, o Dr. Morehouse vai lá visitá-lo. O Dr. Morehouse também, ele tem esse conhecimento das lendas locais, porque a casa do Richard Blake fica do lado de um pântano. E um dos compartimentos da casa, dos quartos da casa, basicamente ele foi há muito bloqueado, né? Há muito tempo ele tinha sido bloqueado, que era onde ficava a sala de estudos ou a biblioteca. E aí o Richard Blake removeu essa parede porque falavam sobre criaturas que viviam no pântano, essas coisas assim. E aí o Dr. Morehouse chega até a casa e ele fala, né, sobre... Ele vê o Richard Blake morto, né? Mas ele fica aterrorizado com a feição, porque há muito também uma outra pessoa morreu dessa mesma forma. E aí as pessoas ficaram horrorizadas e enterraram o corpo daquele outro morador. E aí ele vê pela expressão de horror, que é quase como se o Richard Blake tivesse visto alguma coisa que estava em direção à janela. O Dr. Morehouse vai fazendo alguns testes e ele descobre que, na verdade, a morte do escritor foi 30 minutos antes daquilo que tinha sido previsto. Ou seja, ele ficou vivo por algum tempo. E, pelo visto, ele escreveu enquanto estava nesse processo, né? E aí, o Dr. Morehouse vai lá até a polícia, né? E junto com os policiais ele vai falar com o Dobbs, que ele fugiu, ele saiu correndo, mas o Dobbs ele se recusa a falar sobre o que aconteceu, mas ele está completamente apavorado. Quando ele sabe da notícia da morte do Richard Blake, ele fica triste, mas é aquilo, ele não cede. Então, o Dr. Morehouse volta para casa, vai para sua sala de estudos e começa a ler. E depois da leitura, os parentes dele encontram ele meio gaga. Assim, ele tá completamente abalado, aturdido. E o Dr. Morehouse prossegue para comprar a propriedade do Richard Blake, explodir a propriedade, demolir e explodir, cortar as árvores e tudo, enfim. Extinguir tudo naquela propriedade. E a gente se pergunta por quê. Até o conto ele tem um intervalo e aparece o manuscrito
falam que algumas partes, né, do manuscrito elas estão em asterisco porque elas foram censuradas para o bem do próprio leitor, da saúde mental do leitor, e também porque tem algumas partes que estavam incongruentes ou incoerentes demais por conta da digitação, né, da datilografia desse tal de Richard Blake. E aí a gente começa, o Richard Blake, ele sabe que o Dobbs fugiu, mas ele não sabe por quê, porque ele é cego, né? E de repente, ele alega estar sentindo um tremor. Bum, 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 bum. E ele lembra como a sensação, né, que ele descreve é como se ele tivesse de novo numa barragem de artilharia, sabe? Ele tem essa mesma sensação, mas ele sabe que a casa dele não está desmoronando. Depois disso, vem uma sensação de calor intenso, como se a casa estivesse pegando fogo, mas ele tem certeza que ela não está pegando fogo. E depois vem a sensação de um cântico, como se tivessem várias criaturas ao redor dele. E ele fica escrevendo, ele fica apavorado, porque ele diz que elas têm um linguajar libidinoso, demoníaco, mefistofélico, e aí você fica, caraca, o que está acontecendo? E depois é cessado, e aí o calor cessa, e depois vem um frio enorme, um frio tal que o Richard Blake ele tem que parar de datilografar para poder soprar as pontas dos dedos, porque elas já estavam dormentes, e as vozes aumentam, e a partir disso ele começa a sentir toques, e aí ele fala, só tem 3 opções para mim. Aquecer para esse mal, né, meio que consentir com o mal que está ao meu redor, que ele não vai fazer. 2, tentar fugir, uma coisa que ele já não consegue mais, porque ele está completamente cego, ele está completamente aleijado também, tem a perna dele está completamente já fatigada por conta das guerras, dos ferimentos que ele sofreu, então ele não tem como fugir. E o terceiro é morrer. E aí ele de fato fala que ao último momento dele ele fala, aquilo, que Deus tenha piedade de nós, né? que Jesus Cristo tenha piedade de mim. E aí o conto termina, então a gente sabe. E depois tem uma citação, né, de que há coisas, de novo aquela citação bem Lovecraftiana, de que há coisas do ponto de vista lógico e também do ponto de vista espiritual que a mente humana não seria capaz de conceber, de suportar. E ele é um conto muito interessante porque eu acho que aqui tanto o C.A. Manning Jr. quanto o Lovecraft, eles sabem trabalhar bem a expectativa do leitor. É aquela constante de quero mais, quero mais, quero mais. O que a gente chama de page turner, né? Aquela narrativa que faz você devorar. Se você quer saber o que vai acontecer, você precisa saber o que vai acontecer. E essa construção de expectativa, eu acho que ela é bem recompensada, digamos assim. O leitor é bem recompensado quando chega no clímax da narrativa. Mas, de qualquer forma, é uma história muito maneira. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Até mais.